Terminando de uma vez por todas com o nosso mini curso, nossa aula sobre licitação. Na verdade, isso aqui é uma aula só, que foi dada na Faculdade Boas Novas. E a gente dividiu em várias aulas aqui para não ficar muito longo. Aqui eu acho que alguns vídeos eu entrei um pouco mais na ravina. Esse eu vou passar mais por cima, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Mas para a gente finalizar de vez, na nossa quarta e última aula, vamos falar hoje sobre o agente da contratação, sobre as possibilidades de contratação sem licitação e, por fim, a gente vai falar também sobre os procedimentos auxiliares, quem são eles, o que são eles, vamos falar sobre 2 procedimentos auxiliares aí, beleza? Então, sem mais delongas, se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel, tem outras 3 aulas que eu acho interessante você ver antes dessa, porque as outras 3 aulas aí no canal, elas vão trazer uns conceitos básicos para que você consiga entender o que vai ser dito aqui. Eu não vou entrar em conceitos básicos, até por isso que ela vai ser mais rápida do que as outras. Mas desde já eu te peço, dá um like, deixe um comentário, o que você quer ver por aqui, que tipo de conteúdo te interessa, você quer saber mais sobre licitação porque você é empresário, porque você é estudante, porque você é um servidor público. Nos diz aí no comentário para a gente poder focar o conteúdo do canal para você, no sentido de lhe auxiliar, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, agente da contratação. Para quem não sabe, a gente não corta vídeo nenhum, eu não tenho tempo e nem consigo pagar ninguém ainda para editar vídeo, então a gente só mantém o vídeo e nessas tosses e tudo mais a gente continua a nossa aula, igual como se fosse ao vivo. Então a gente tá lá no artigo 6º, inciso 40, inciso 60, que vai estar falando o seguinte: agente da contratação é aquela pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes de administração pública. Ou seja, é uma pessoa, é um cara que foi concursado, ele é um servidor efetivo, ele é um empregado público dos quadros permanentes, perceba que ele não pode ser temporário, então tem uma discussão inclusive aí dentro do Exército Brasileiro, né, sobre a possibilidade de usar o temporário ou não. A CEF andou falando que não, é considerado servidor efetivo militar temporário, só que daí peca aí nos quadros permanentes da administração pública. Como é que o temporário vai fazer parte do quadro permanente? E aí tem outra demanda, tá aí aquele cara de carreira, que fez o concurso de carreira. Tivemos um problema na conexão aí, mas já voltamos. Então, aquele cara que é estabilizado, ele é considerado... Deixa eu só botar aqui na apresentação normal. Onde é que a gente estava? Ele é considerado um servidor permanente da administração pública, ou seja, eu hoje, terceiro sargento com estabilidade assegurada, mas não estabilizado ainda, faço parte dos quadros permanentes? Sim ou não? Essa discussão está muito longe de acabar, mas fica aí um questionamento para você que está querendo aí entrar nesse mundo da licitação. Então, mas voltando, ela é uma pessoa designada pela autoridade competente. Então existe um cara que ele é o ordenador de despesas. Ele, no caso aqui do nosso batalhão, o comandante do batalhão, ele também é o ordenador de despesas. Então ele é a autoridade competente para designar quem vai ser o agente da contratação para aquela contratação. Não necessariamente vai ser, você é o agente da contratação do batalhão. Não, ou da unidade, da prefeitura, você é o agente da contratação. Não necessariamente. Às vezes pode ser um agente da contratação para contratações diferentes, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ele pode inclusive ser alguém com outra função, só que ele, para aquela contratação, ele foi designado para ser o agente da contratação, sem problema nenhum. O que esse cara faz? Uma crise de virose absurda aqui em Manaus. Ele vai tomar decisões, ele vai acompanhar o trâmite da licitação, ele vai dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Ou seja, esse cara, ele é o cara que vai estar lá de fato. Por exemplo, imagine um pregão, ele é o pregoeiro. O pregoeiro é o agente da contratação. Imagina um leilão, o leiloeiro é o agente da contratação, entendeu? Só para você entender aí, aquele cara que fica, quem dá mais? Quem dá mais no leilão? Aquele cara é o leiloeiro.
E aquele cara é o agente da contratação. O pregoeiro, aquele cara que fica muito bem, vamos agora à fase de lances, quem dá o menor lance, o cara que vai tomar a decisão se a proposta está de acordo ou não, que vai eliminar o fornecedor, que vai habilitar o fornecedor de acordo com os documentos que ele enviou, de acordo com o edital. Então, esse cara é o agente da contratação. Para quem não sabe, hoje é a minha função atual. A minha função atual... Deixa eu só ajeitar aqui que tá difícil. Hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil. Ô, Jesus amado. A minha função atual hoje é agente da contratação. Lá a gente roda muito pregão. Então, no pregão, eu sou o pregoeiro. Nas dispensas eletrônicas, eu sou o agente da contratação. Não tem um nome específico, então é só agente da contratação. Os outros, a gente não costuma rodar muito outros tipos de modalidade. Mas, entendido isso aqui, você entendeu o que é o agente da contratação e quais são os requisitos básicos para que alguém seja considerado o agente da contratação. Meu Deus, hoje está difícil pra caramba. Beleza? Vamos seguir. Agente da contratação, como eu falei, e pregoeiro são a mesma pessoa. O agente da contratação e o pregoeiro são a mesma pessoa. A diferença é que vai ser chamado de pregoeiro quando a modalidade for pregão. Utiliza-se o termo pregoeiro para o caso da modalidade pregão, leiloeiro na modalidade leilão, acho que a gente já passou por isso. E sabendo disso, sabendo já dos agentes da contratação, a gente finaliza essa parte. Gabriel, lembra lá na primeira aula, lá quando eu citei a Constituição, dele fala, salvo as exceções previstas em lei, toda a contratação será mediante licitação. Ou seja, por causa desse salvo as exceções, ele está dizendo o seguinte, com exceção daquelas previsões em lei, toda a contratação vai ser feita por licitação. Então tem as exceções à licitação. Está lá na Constituição. E quem queria falar sobre isso? A lei. Qual lei? A Lei 14.133. E é ela que traz as exceções à licitação. Uma das exceções é a contratação direta. Gabriel, que contratação direta é essa? É a mesma coisa que dispensa eletrônica, ou desculpa, dispensa de licitação. É quando a licitação ela é dispensada. Ou seja, não, aqui... Para esse fim aqui não é necessário licitação. E existe também a opção onde a licitação ela é inexigível. Ninguém não tem como exigir a licitação para esse tipo de contratação. Vamos entrar na diferença de cada uma delas. Primeiro, a dispensa de licitação vai estar lá no artigo 75 da Lei 14.133, que vai dizer o seguinte, quando o valor é muito baixo para a administração pública, valor muito baixo, fica irrisório fazer uma licitação, ter todo um trâmite, tem toda uma... É muito recurso humano, é muito complexo, são muitos atos que a administração precisa percorrer para que se tenha uma licitação de fato. Então, quando o valor é muito baixo, não fica viável, economicamente viável. Pô, a gente vai gastar só isso e vamos ter isso tudo de complexidade, todo esse gasto, toda essa quantidade de gente envolvida. Tem necessidade disso? Não. Então a lei diz assim, para esses casos de valores muito baixos, nós temos a dispensa de licitação. Pô, beleza, Gabriel. Você acha esse valor baixo? Sim, para administração, cara, 1 milhão é pouca coisa. Que dirá abaixo de 100 mil? Então a lei vai dizer o seguinte, no inciso 1, obras, serviço de engenharia, manutenção de veículos automotores. Abaixo de 100 mil reais está dispensada a licitação. Se for para o caso de obras, vamos fazer uma obra, mas essa obra está abaixo de 100 mil, está dispensada a licitação. Vamos fazer um serviço de engenharia, mas esse serviço de engenharia está abaixo de 100 mil, está dispensada a licitação porque o valor é muito baixo. Nas demais contratações, não, eu vou comprar um celular, eu vou comprar móveis, eu vou comprar ar-condicionado. Ar-condicionado é serviço de engenharia? Ar-condicionado é obra? Ar-condicionado é manutenção de veículo? Não. Então, nesse caso, o valor é ainda mais baixo. Então, é para contratações com valores inferiores a 50 mil. Detalhe, esse valor já atualizou, esse valor era de 2021. Todo ano atualiza esse valor. Se eu não me engano, a contratação em 2025 está a 62.500. Se eu não me engano, é bom dar uma olhada, mas deve estar mais ou menos nessa faixa. E eu acho que obras e serviços de engenharia está 121 mil. Porque todo ano a inflação vai subindo, esse valor de dispensa de licitação vai subindo junto. Sai sempre um decreto. Então, beleza, a gente tem os dois primeiros motivos. Valor muito baixo. E, Gabriel, e quando o valor está acima, tem opções ainda de existir dispensa de licitação? Sim.
quando não surge licitantes para licitação ou preços acima do estimado. Eu fiz uma licitação e nessa licitação eu queria comprar um celular de última geração, blá blá blá, toda aquela descrição. E eu falei que eu pagaria no máximo R$8.000 de acordo com a minha pesquisa de preço, tá bom? Se você ainda não sabe o que é isso, recomendo voltar lá na aula 1, na aula 2, que eu acho que lá vai estar falando um pouco melhor. Então, a administração diz o seguinte, ó, eu pago no máximo 8.000, quem me vende a menos? E não aparece ninguém, ou melhor, aparece às vezes vários fornecedores, mas todo mundo diz assim, ó, eu até te vendo, mas a 8,5. Ou seja, só vai aparecer licitante com valores acima do estimado. Gabriel, e se não aparecer ninguém? Também, mesmo caso. Então, quando não surge licitante e quando fica acima do valor do limite, também é possível fazer a contratação direta. Gabriel, qual que é o limite do valor? Não tem limite. Virou deserto, significa que você pode comprar diretamente com o fornecedor que esteja com o valor abaixo da sua pesquisa de preço e devidamente colocado no processo. Aí isso aí a gente teria que entrar mais no processo, isso aqui é só para você ter uma ideia da legislação. Beleza? Só isso? Não! Tem muitas outras formas de dispensa de licitação. Essas daqui são as mais comuns. Existem diversas outras formas, inclusive sem limite de valores. Só que são casos muito mais específicos. Então eu recomendo, se você quer adentrar um pouco mais, leia o artigo 75 da Lei 14.133, tá? Mas essa aqui é 5% das dispensas de licitações são com base nesses 3 incisos. E Gabriel, você também falou sobre a inexigibilidade, é quando é inexigível a licitação. Qual a diferença de quando é dispensada a licitação e quando é inexigível? Lembra que para bens e serviços comuns é obrigado ser licitação por pregão? Então, só que quando está com valor abaixo, não é que ela é inexigível, é que ela é dispensada, porque o valor está muito baixo. Quando é inexigível, é quando não faz sentido ter licitação. Como assim? É quando é inviável a competição, meu camarada. Imagina o seguinte, você é prefeitura, você é prefeito, e você precisa de quê lá no prédio da prefeitura? Você precisa de energia elétrica, você precisa de água. Quem é que fornece energia elétrica dentro da cidade? A cessionária de energia elétrica. Mais alguém? Não tem competição. E da água? Como é que eu faço um contrato com a empresa de água? Precisa fazer contrato com a empresa de água? Precisa. Ela é uma empresa privada, mesmo ela fazendo um serviço público, ela é uma empresa privada e a prefeitura vai precisar pagar pelo consumo da água. Talvez você não sabia disso, mas precisa pagar. Aqui a nossa conta de energia elétrica aqui no primeiro batalhão de infantaria de selva aeromóvel é enorme, é absurda, é gigantesca. A gente paga um dinheirão, até porque calor absurdo, muita gente dentro do batalhão acaba tendo um consumo de energia até bem alto. Então imagina aí R$60.000 de pagamento de energia elétrica por mês. É nesse nível, varia, mas claro, mas mais ou menos uma média dessa. Então você imagina que sim, um órgão público precisa contratar com a única empresa de energia elétrica ou com a única empresa que fornece água potável encanada. Então, para esses casos, não existe competição, não existe outro fornecedor que forneça esse produto. Nesse caso, vai ser inexigível a licitação, porque é inexigível, porque é inviável a competição. Exemplos: energia elétrica, imóveis únicos, já acontece de vez em quando, devido às características que precisa para o concurso da Escola de Sargento das Armas. Geralmente o concurso da ESA aqui em Manaus costuma-se ocorrer sempre, desde que eu cheguei aqui, ocorre no mesmo prédio, mas tudo porque as características necessárias para o concurso, naquela quantidade de pessoas que estão inscritas para fazer a prova, só tem um imóvel em Manaus e ele é particular, de uma faculdade aqui. Então todo ano costuma-se fazer, sempre faz a contratação por inexigibilidade do aluguel de 2 dias ou de 1 dia, não me recordo, acho que são 2 dias, um para arrumar tudo, o outro para ocorrer de fato o concurso. E sim, todo ano ocorre o estudo dos imóveis que tem em Manaus para ver se algum deles surgiu com as características necessárias e também se tem interessado, né? Não basta só ter, a empresa precisa querer também. Então costuma-se ter sempre o mesmo imóvel sempre. Outros casos de inexigibilidade aí que a lei permite: profissional do setor artístico, mas não é qualquer profissional do setor artístico. Ele precisa ser alguém com reconhecido de fato, não é um simples cantor
que não tem reconhecimento nenhum, está começando agora, ninguém sabe quem é ele, e ele vai ter que ser contratado por meio de empresário, ele precisa ser contratado como se empresa fosse, tá bom? Não é simplesmente, contratei lá o artista. Então eu sempre dou aqui, dei como exemplo no dia da aula, eu sempre dou como exemplo um show que teve lá na Agropolo, em Paulo Lopes, a cidade que eu morei a minha infância inteira, lá em Santa Catarina, uma cidadezinha pequena, e lá pertinho de Floripa, e contrataram para o Agropolo o Michel Teló. Aquele evento da Agropolo, ele é da prefeitura. As contratações são feitas por meio de licitação. Eu não sei, mas imagino eu, que foi contratado por meio de inexigibilidade de licitação. Porque não tem como você licitar e esperar, vamos ver qual artista reconhecido vai me oferecer o menor preço. Não, não existe. Então, quando você vai contratar um artista específico, você pode contratar o Gustavo Lima, o Michel Teló, a Paula Fernandes, por meio de inexigibilidade. Aí é onde você vê prefeituras fazendo shows aí para a população e tudo mais. Por último, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Então, sim, se você quer fazer um treinamento para licitação e quer contratar, a prefeitura quer fazer um treinamento para licitação para o seu setor de licitação, ou o quartel, ou qualquer outro local queira fazer, um órgão público quer fazer um contrato para palestras, ou quer contratar advogados, no caso de prefeituras pequenas aí que não tem as suas procuradorias, não tem um advogado público diferente, aí já não seria possível fazer dentro do âmbito da União, porque existe a Advocacia Geral da União, não poderia fazer dentro do Estado, porque existe a Procuradoria Geral dos Estados. Geralmente eu desconheço algum estado que não tenha sua Procuradoria Geral. Vários municípios têm suas Procuradorias Gerais Municipais, mas muitos municípios, principalmente os pequenos, não possuem assessoria jurídica, de concursado de fato, um procurador de fato, um advogado público de fato, concursado. Então esses caras, eles podem contratar um advogado de forma, por inexigibilidade, devido ao serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Percebe que não pode ser qualquer advogado, vai ter que ser alguém que comprove a natureza da especialização, aquela natureza, não, ele realmente é um cara específico da área de licitação, então a gente vai contratar ele para trazer um parecer para uma contratação nossa. É um exemplo, porque a gente precisa de uma assessoria jurídica para demissão de um funcionário, para a gente não tomar porque provavelmente esse funcionário, ao ser demitido, né, funcionário público, concursado, vai entrar na justiça. Então a gente quer fazer tudo da forma mais correta possível, precisamos de um parecer, então vai trazer alguém específico da área, especialista em direito administrativo provavelmente, para poder ser contratado por meio de inexigibilidade. Então não vai ter lá quem me oferece o menor preço, não existe. Não existe competição. Terminando isso, sabendo que há dispensas de licitações, onde a licitação é dispensada, inexigibilidade de licitação, onde a licitação é inexigível, nós começamos agora a falar sobre os procedimentos auxiliares. Como assim, Gabriel? O que é procedimento auxiliar? São procedimentos que auxiliam na licitação. Simples de entender, né? Vamos lá. O primeiro de todos é o credenciamento, pré-qualificação, procedimento, manifestação de interesse, sistema de registro de preço. Deixa eu ver se não fala mais nada além disso. Ok? Então vamos lá. O credenciamento, sem entrar sem muita delonga aqui nessa parte, mas o credenciamento é quando a gente quer contratar, por exemplo, eu sou a prefeitura do município pequeno e eu preciso contratar, a gente vai fazer um mutirão de um mês como serviço público de castração para pessoas de baixa renda. Então, para isso, eu não preciso de um veterinário, eu preciso de vários veterinários que estejam dispostos a fazer esse serviço para a população, que a prefeitura irá pagar. Claro, tem todos uns requisitos e tudo mais, mas o credenciamento é quantos veterinários tiverem interesse em participar. Então, porque vai ter muita demanda. Quando eu abrir esse escantilhão para que as pessoas consigam esse serviço público, muita gente vai procurar. Então eu digo, eu vou pagar R$100 por castração. É um exemplo esdrúxulo, tá? Não sei nem quanto é que custa
uma castração. Mas eu prefeitura, vou dizer, ó, vou pagar R$100 por castração. Quais são os veterinários que se interessam em castrar cachorros pequeno, médio e grande porte para mim? Aí aparece 6 pessoas que se credenciaram. Então, quando abrir, a população ela vai lá na prefeitura, é um exemplo, e diz, ó, eu tenho um cachorro tal, eu quero esse serviço. Aí, sei lá, você pega uma guia, alguma coisa, e tá bom. Você, Joãozinho, vai lá na veterinária número 1. Você, Pedro, vai lá na veterinária número 2, que está aqui credenciada. Você, Fábio, vai lá, leva o seu cachorro na veterinária número 3. E assim vai. Ele divide entre as pessoas, entre as várias pessoas que quiseram se credenciar. A pré-qualificação ela é bem fácil de entender, né? Pré-qualificação nada mais é do que deixar qualificado os licitantes antes. É muito raro que acontecer. Acho muito inútil, para ser bem sincero, a pré-qualificação. Não vi muito acontecer de verdade. Agora, esses 2 últimos são os mais importantes. E por isso que eu falei muito rápido dos 2 primeiros. Porque procedimento de manifestação de interesse. Eu sou um órgão público. Eu sou o primeiro batalhão de infantaria de selva aqui. E eu vou rodar um pregão para transporte de militares para até Boa Vista, daqui de Manaus para Boa Vista. Então fretamento através de ônibus, que acontece direto aqui todo ano acontece essa licitação aqui no batalhão. E daí beleza, ok, show de bola. Procedimento de manifestação de interesse. Aí eu vou abrir, antes de rodar o pregão, eu vou dizer o seguinte: órgãos públicos, outros batalhões e outros órgãos públicos, eu vou rodar um pregão, hein? Isso no sistema, tá? Mas eu estou parafraseando, mais ou menos. O que é como se a gente estivesse falando o seguinte: órgãos públicos, eu estou rodando um pregão, hein? De ônibus, para levar pessoas para Boa Vista, para levar militares para Boa Vista. A solução, a minha necessidade é essa, a minha solução é essa. Se alguém tiver a mesma necessidade e essa solução, que é levar pessoas através de fretamento de ônibus para Boa Vista, seja também a solução para a sua necessidade, quem quiser participar tem 8 dias aí. Então fica aberto, antes de rodar o pregão, para a administração pública em geral, quem queira participar. Porque já imaginou que se o primeiro bis tem essa necessidade, aí o Tribunal Federal tem a mesma necessidade, aí outros 2 batalhões que são separados têm a mesma necessidade, levar pessoal de Manaus através de ônibus, fretamento de ônibus, né, para Boa Vista. Tem a mesma necessidade e a mesma solução. Faz sentido para a administração pública, lá para a União, gastar recursos humanos e dinheiro para rodar 4 pregões, sendo que um pregão poderia servir para os 4? Então, quando o bicho faz isso aqui, ó, eu tô rodando pregão, alguém quer participar, aí vai chegar os outros 3 e vai dizer, opa, isso faz sentido para mim, eu quero participar. O outro, isso faz sentido para mim, eu quero participar. O outro, isso faz sentido para mim, eu quero participar. Por exemplo, aqui a gente tem um grupo chamado GCalc, onde a gente divide os pregões entre as unidades do Exército de Manaus. Se você pegar o pregão de limpeza do primeiro bis, você vai ver que o pregão não foi feito somente para o primeiro bis, mas sim para mais de 10 unidades do Exército que estão em Manaus. Ou seja, mais de 10 batalhões diferentes estão englobados no mesmo pregão. Se cada um fizesse o seu, seriam 10 pregões. Olha o custo que se tem. O custo, a quantidade de pessoas e tudo mais. Para que 10 pregões se os 10 podem se juntar e participar do mesmo? Porque todos têm a mesma necessidade dos mesmos materiais de limpeza. Então, para isso que existe o procedimento de manifestação de interesse. Já o sistema de registro de preço é o último procedimento auxiliar que a gente vai falar. E 90% dos pregões são sistema de registro de preço. Pregões, perceba que eu falei pregões, não concorrência. Por que, Gabriel? O que é sistema de registro de preço? Que é o seguinte, vou parafrasear, tá? Se você procurar o termo técnico, você vai achar outra coisa, mas na realidade é isso que acontece. O batalhão, ele solta o pregão de material de limpeza, igual eu falei. Lá tem 100 itens. E daí lá vai estar a minha necessidade, só que a minha necessidade para o ano inteiro. E não necessariamente, talvez eu tenha que comprar aquilo. Como talvez não chegue dinheiro, talvez não seja descentralizada a quantidade de dinheiro correta,
necessária para o batalhão e a gente vai ter que escolher entre um e outro. Então você vai estar lá 1.000 esponjas, 2.000 detergentes, 500 litros de água sanitária. Só que o SRP, quando o fornecedor ganha esse pregão, não significa que ele vai já de cara vender as 500 águas sanitárias para o órgão público. Tá pegando aí mais ou menos a visão? O que acontece? Quando ele vende, quando ele ganha a ata, ele vai ter o direito de vender para o órgão. Se o órgão precisar de água sanitária, o órgão vai ser obrigado a comprar com esse fornecedor. A ata vai ter um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por até mais 1. Só que a administração pública não tem a obrigação de comprar aquelas 500 águas sanitárias. Se ela precisar comprar, ela vai ser obrigada a comprar com essa pessoa. Entendeu? Mas, se ela não precisar, ela não é obrigada. Então o fornecedor ele vai estar vinculado à administração a obrigação de entregar aquele produto naquele valor por 1 ano. Até aquela quantidade. Não naquela quantidade, até aquela quantidade. Então, rodou o pregão em janeiro. Ok? O cara ganhou para vender 500 águas sanitárias para o primeiro bis. Aí o primeiro bis vai lá e diz assim, ó, quero 30 águas sanitárias, você tem 30 dias para entregar, tá aqui o empenho. Rolou o empenho, o cara vai entregar as 30 águas sanitárias. Daqui 6 meses, lá em julho, vai chegar de novo o primeiro bis e vai dizer, ó, eu quero mais 50 águas sanitárias. Tá aqui o empenho, você tem 30 dias para me entregar. Foi 30 primeiro que eu falei, né? Então agora já rolou 80 vendas, 80 águas sanitárias vendidas. Mas ele ganhou 500. Daí o fornecedor vai lá e entrega. Aí chega lá em novembro, aí ele diz o seguinte, ó, tá aqui mais 100 o empenho, me entrega mais 100 águas sanitárias, tá aqui a nota de empenho. Aí o fornecedor diz, pô, mas agora o preço subiu, pô, eu não consigo te entregar nesse valor. Negativo. Você ganhou uma ata, e isso é importante para todo mundo entender, tanto para o servidor público, mas ainda mais para o fornecedor, que é o erro que a gente mais vê. Primeiro, que o cara acha que a administração pública vai comprar 500 unidades dele. Talvez compre, mas a maior probabilidade é que não. Segundo, você vai ser obrigado a vender por 1 ano naquele preço. Se chegar lá em novembro e o cara empenhar 100 unidades, ou todas as 400 unidades que sobraram, tudo no final do ano, mas o preço subiu. Se você não pedir reequilíbrio econômico-financeiro, que a gente vai falar isso em outro vídeo, mais curto, com mais tranquilidade, de forma mais técnica, mas se você não pedir o reequilíbrio econômico-financeiro com as premissas desse pedido, você não pode simplesmente se negar a entregar porque o preço subiu. Você deveria ter calculado o valor de venda desse produto lá em janeiro. Porque você que se obrigou, a administração pública não te obrigou a participar do pregão e a assinar a ata. Não, você se obrigou, você quis participar, você ofereceu nesse valor e você disse, quando você assina a ata, quando você participa, você ganha, você é habilitado, você manda a sua proposta, você está dizendo, ó, eu vou te vender esse produto por 1 ano. Se você me pedir no último dia de vigência da ata, eu vou te entregar nesse valor, entendeu? Então o sistema de registro de preço, cara, vocês têm que entender isso, tem que entender. Sempre quando aparecer no edital, o pregão, blá, 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 para registro de preço, é 95%, lá no início, no primeiro parágrafo. Se você pegar um edital do governo federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Tribunal Federal, qualquer coisa que seja federal, não seja estadual ou municipal, seja federal, seja da União, costuma-se usar deveriam pelo menos, né? Mas eu sempre vi certo, na verdade, utilizar o modelo da AGU. E no modelo da AGU, da Advocacia Geral da União, vai estar lá no primeiro parágrafo, dizendo se é para registro de preço ou não. E geralmente o item 2 do edital vai falar se é para registro de preço ou não. Vai estar lá, do registro de preço. Aí vai falar todas as regras do registro de preço lá no edital. Se tiver isso no seu edital, significa que essa contratação ela é para registro de preço. Então não é uma contratação tradicional, que de tradicional não tem nada, porque a maioria das vezes é feito para registro de preço. Mas se você não entendeu, me manda nos comentários. Eu sei que às vezes é um pouco difícil de entender o que significa registro de preço. Me manda nos comentários, me manda sua dúvida, me diz, pô, Gabriel, não ficou claro, melhora a didática aí. Eu entendo que às vezes não fica claro, por isso até que eu tô ficando muito tempo aqui. Mas isso é importante, cara. Isso é muito importante. Você tem que entender. 95% dos pregões, ou talvez até mais, esse número eu tirei da minha cabeça, tá? Não tem um dado do IBGE,
não tenho um dado específico sobre isso, mas, cara, a maioria dos pregões são para registro de preço. E você vai estar obrigado por 1 ano a entregar naquele valor, tá bom? Ou em um outro momento eu vou fazer um vídeo explicando o reequilíbrio econômico-financeiro, pedido para mudar esse valor antes do final do ano, ou até mesmo após 1 ano, que também tem isso, beleza? Mas rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu, muito obrigado. Fiquem com Deus, curtam o vídeo, compartilha, se inscreve, cara, e comenta. A gente tem esse trabalhão todo de fazer o vídeo, é difícil, não tem um local específico, como vocês podem ver, isso aqui não é um estúdio, isso aqui é a sala da minha casa. E tenho minha filha, eu espero minha filha ir dormir, e quando eu consigo fazer um vídeo falando mais alto, significa que minha filha às vezes saiu de casa com a mãe dela para algum local e eu acabo conseguindo fazer o vídeo. E é muito corrida a minha vida, nem sempre eu tenho tempo porque eu me divido entre faculdade, entre o consultório da Stratex e o meu emprego de fato como servidor público. E fora todos os estudos em cima de licitação que eu preciso tanto para a Stratex como para minha função pública. Beleza, rapaziada? Eu agradeço quem chegou até aqui. Saiba que siga Stratex.empresarial, que é Stratex Consultoria, mas o Instagram ficou Stratex.empresarial. Não me pergunte por quê. Lá a gente fica dando dicas e o nosso intuito é ensinar de fato o fornecedor. Aqui a gente ensina todo mundo, estudante, servidor público, tudo isso aqui é importante para todo mundo que quer mexer com licitação. Mas lá a gente ensina de fato o fornecedor, até porque a gente acredita que quanto mais fornecedores tiverem, é melhor para a administração pública, porque nós teremos pessoas fornecendo melhores produtos por menores preços, e para o fornecedor, ele tem um baita comprador a mais aí, vai aumentar muito o seu faturamento, aumentar a sua lucratividade. Então nosso intuito é ensinar, a gente não roda pregão para ninguém, tá? A gente, até porque seria antiético eu sendo servidor público, eu não gosto disso, mas a gente ensina e até monta o seu departamento de licitações, treinando o seu funcionário e tudo mais, e faz até consultorias próprias para analisar um edital específico se você precisar. Beleza, rapaziada? Agradeço quem ficou até aqui, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Um grande abraço e até mais.